Que honra estar aqui. Que privilégio poder falar com você. Porque, ó, é bom que todos saibam que a Thalita, ela faz terapia de verdade. Ela não faz só propaganda, não, viu? É bom que todos saibam disso. Empenhada, tô empenhada. Tá empenhada na luta aí. E eu quero agradecer, Thalita. Obrigado. É muito bom estar aqui. Espero que a gente consiga ajudar as pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre perdas, em como lidar com as perdas. E eu queria já fazer uma introdução sobre isso, tá? E dizer que não existe um passo a passo sobre as perdas. Porque eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, uma agressão à nossa inteligência, esse tipo de conduta em 7 passos para a riqueza, 7 passos para a felicidade. Fórmula mágica, né? Passo a passo em lidar com as perdas. Eu acho isso, assim, tipo, de uma agressão à nossa inteligência. Então, eu prefiro muito mais algo real, orgânico, em como as pessoas funcionam. A psicanálise dá muitas ferramentas para nós, a terapia desenvolve muitas ferramentas, então isso é mais honesto com o indivíduo, que é o objeto-chave da terapia, a pessoa, como ela funciona. Então não tem uma regrinha básica de que é igual uma nutricionista, né? Você vai num profissional e você fala, mas eu não preciso ir, eu pego uma receita na internet, ou eu pego, não vai funcionar, não adianta, você precisa ir lá, se pesar, falar o seu histórico, fazer os exames. Então, na nossa cabeça acontece a mesma coisa. Então, eu queria deixar registrado aqui nessa introdução para que a gente tenha uma conduta mais honesta de como as pessoas funcionam. Todos nós somos diferentes, mas os traços de caráter são mais assertivos. Então, dentro dos traços de caráter, cada um de nós temos aquelas acentuações, temos umas porcentagens a mais, a menos, as predominâncias que dão essa assertividade para a gente. Eu acho mais honesto do que essa agressão à nossa inteligência de passo a passo. E eu estou aberto a responder perguntas aqui. Sua história, né? Sua Pois história, é, sexualidade, o tipo de perda, cada perda é diferente. o tipo de perda, porque ó, já começa por aí. Se eu tenho uma perda que é diferente da do outro, já muda completamente o cenário. Se eu tenho uma perda diferente, com indivíduos diferentes, já tenho mais cenas totalmente distintas. Então a gente precisa encontrar isso, e é claro que a gente vai fazer hoje nessa live da melhor maneira possível para que fique bem descontraído aí, as pessoas possam participar. Mas quero agradecer mais uma vez, Thalita. Você é uma querida, obrigado por ceder esse espaço. E parabéns, viu? Você também tem lidado com as suas perdas de maneira muito guerreira aí, né? É tão verdade o que ele falou que vocês que me acompanham já sabem, né? Que eu participei por muitas perdas. A perda do emprego, a perda da casa, que vocês sentiram comigo. Vocês eram apaixonadas pela casa do piso branco, que era tudo branco, aquela casa toda iluminada, linda. E eu não fiquei ruim com todas essas perdas de emprego, mudança, mas a perda que me pegou, que me abalou bastante, foi a perda da minha avó esse ano, que deu uma decaída na minha saúde, saúde mental, tudo. Que eu realmente vi que eu estava com dificuldades e eu precisava de ajuda. Então, cada pessoa consegue ter uma certa resistência às perdas e muitas das vezes as pessoas acabam ou desenvolvendo um trauma e é necessário entender que é preciso de ajuda. E aí é que o Eli entra. Eli, chega uma pessoa para você que ela tem medo de... Ela perdeu os pais, por exemplo, e hoje ela desenvolve um medo terrível de perder os filhos e acaba virando aquela pessoa super protetora. Como é que você lida com uma pessoa dessa no seu consultório? Eu costumo dizer, Thalita, que toda separação é dolorosa.
E quando a gente perde numa separação para a morte, a gente se separa para uma perda e uma força maior do que todos nós, porque a única certeza que nós temos na vida é a morte. A gente não tem nenhuma outra certeza. Mas a separação é dolorosa. Então, a separação da morte, eu trabalho a consciência de uma perda que a gente perde para a natureza, para Deus, para o eterno. A gente tem uma força maior dessa perda. E a gente vai trabalhar essas questões. E depois encontrar como você vai fazer para lidar com o presente. Porque ninguém consegue mudar o passado. Não dá, não existe. Mas existe o quê? Existe uma maneira em como você pode lidar com esse passado. Seja ele bom, seja ele ruim, seja de uma memória afetiva, por exemplo. Quando a gente fala de vó, a gente tem algumas memórias do arroz doce, da comida, do bolo, de algo que a vovó fazia e que parece que nenhuma outra vovó vai fazer. Por quê? Porque existem as questões emocionais envolvidas naquela comida, naquela ação, naquele gesto. Então, se a gente consegue trazer para o aqui e agora essas coisas que são boas, vai facilitar o caminho desse paciente, dessa pessoa, para lidar com a perda da separação, no caso aqui falando da morte, que não deixa de ser uma separação bem dolorosa. Agora, cada pessoa às vezes reage ou se trancando, né? Se guardando. Por exemplo, quando existe umas predominâncias dos traços mais frios, traços do caráter frios, por exemplo, o esquizoide, ou psicopata não clínico, nem patológico, ou rígido, esses são mais frios, então eles não vão expressar em dizer que estão tristes porque eu perdi minha avó, eu perdi minha mãe, eu perdi alguém assim. Eles não falam. Eles não falam. O que eles preferem? Eles preferem ficar na caverna. Eles preferem ficar desaparecer do Instagram. Exatamente. Eu vou aparecer de outro jeito, entende? Por quê? São traços mais frios. Não é que tá certo ou que tá errado. É que essas pessoas funcionam assim. Outras pessoas com predominâncias em traços de caráter mais quentes, né? Que é o caso do traço de caráter oral. E os masoquistas, que aqui também não é aquele masoquista que gosta de apanhar e de sofrer. Esses traços, eles são mais quentes. Então, eles têm uma hipersensibilidade. Tudo eles vão canalizar. Até para dar uma notícia boa, eles falam assim com uma tristeza. Aí eu vou ter que viajar para a Europa, eu vou ficar 15 dias na Europa. Aquela porque minha... fala de um Nossa, você fala, mas não, notícia boa, você vai viajar, você vai ficar, você vai tirar um tempo de férias. Por quê? Porque eles são mais, tem um lado mais emoção dentro dos seus traços. Os que são mais razão, ficam mais guardadinho, preferem lidar, às vezes, da maneira mais sozinho. E os que são hipersensíveis, eles são assim. Então, a gente precisa entender qual é o seu, qual é a pessoa que está passando por aquela situação da perda. No caso, desse tipo de perda. E como que a pessoa descobre se ela é psicopata, se ela é esquizoide, todos esses traços de caráter? Como é que a pessoa fica sabendo? Maravilhoso, legal, ó. Vamos lá. Você que está chegando aqui agora ou nunca ouviu falar sobre isso. A gente tem predominâncias de traços de caráter mais conhecido dos 5 traços de formação de caráter. Que são esses. Traço de caráter esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. São esses 5 que eu tenho, você tem, todo mundo aqui tem, todos nós temos. Esses 5 traços, ele é desenvolvido desde a vida uterina até os 5, 6 anos de idade. A partir daí, você vai se equalizar depois que esses traços já foram desenvolvidos. Então, vamos lá.
como é que a gente descobre? Na terapia existe uma ferramenta chamada análise corporal e comportamental. Essa análise a gente consegue, com precisão em números e gráfico, descobrir o biotipo, o perfil de cada um do paciente. Isso vai dar um recurso em números e gráfico para que a gente tenha uma condução na terapia. E essa condução serve como ponto de partida. Então, se você ainda não fez, fica aqui o nosso convite para fazer e você descobrir quais são as predominâncias. Lembrando, Thalita, que o psicopata e o masoquista, aqui dentro dessas formações de traços, não é aquele psicopata que mata todo mundo, que sai, pelo contrário. E também não é o masoquista que gosta de sofrer, porque não é um diagnóstico clínico e nem patológico. Então é muito fácil de entender, é uma linguagem fácil, você já fez, você faz terapia, você sabe como é uma linguagem mais assertiva para quem quer se relacionar melhor com o marido, com o filho, com o funcionário, com o sócio, com o parente, consigo mesmo, com o pai, com mãe, com família, com... Então, isso é uma grande ferramenta e uma assertividade na vida terapêutica e para a saúde mental, porque o bem-estar é a saúde mental, né? Que vai te trazer qualidade de vida, autoestima, autoconfiança. Então, é um trabalho. Então, a melhor maneira de se descobrir isso é com um bom profissional. E a gente está numa escassez, né? Abre parênteses aqui, a gente está numa grande escassez de bons profissionais. Em todas as áreas, tá? A gente tem falta, né, de bons advogados, bons médicos, bons terapeutas, bons... Então, é importante encontrar um bom profissional para que você descubra isso de uma maneira mais certa. Então, dependendo do caso, a ajuda profissional, ela vem muito mais profunda com o que é a causa. Por exemplo, eu perdi a minha casa, por exemplo. E aí eu tenho esse apego material, esse apego que eu administrava esse imóvel, essa coisa. Então você lida de onde vem esse apego, de onde vem essa questão antes da perda em si. Seria isso? Seria isso. Uma identificação que faz essa associação. Porque às vezes a pessoa é tão apegada ao bem material, mas ela não percebe que ela desenvolveu isso patologicamente por conta de um trauma, por conta de uma dor, por conta de alguma frustração na infância, principalmente. Por exemplo, quando a gente vai identificar um esquizoide, por exemplo, ele morre de medo de ser rejeitado. Então ele tem comportamentos de rejeição que ele prefere ficar mais na caverna do que se expor. Então, automaticamente, eu prefiro ficar com os meus objetos, com as minhas coisas, né? Então, ele começa a coisificar muito do que valorizar as coisas que são mais orgânicas na vida. O traço de caráter oral, ele morre de medo de ser abandonado. Então, ele vai se apegar demais às pessoas porque ele não quer ter a sensação de se sentir abandonado. O psicopata, ele já vai ter o medo de ser manipulado. Então, não gosto de ter nenhum tipo de sensação que eu estou manipulando ou que me manipulem. Então, todo traço de caráter tem uma dor existencial que é importante identificar por que essa pessoa se apega tanto a coisas. Ao dinheiro, né? Às questões materiais. Por quê? Porque elas não tratam, elas não ficam de frente consigo mesmas. E essa é a importância da terapia. Lidar com perdas, Thalita, eu costumo dizer que é uma atitude para quem tem coragem. Porque só quem tem coragem enfrenta as perdas. E você não precisa enfrentar aos quatro ventos, amplificando a sua voz no microfone ou na internet. Você pode fazer isso no seu reservado, você pode cuidar de você, cuidar da sua mente de maneira mais honesta,
Você com você mesma. É o que eu falo. Se a vulnerabilidade não tiver na mesa, você está se enganando. Esse auto-engano que existe muito na vida das Eu não pessoas. sei se alguém vai se identificar comigo, mas o meu problema com perdas é admitir que eu perdi. Eu acho que, nossa, para mim eu vou dar um exemplo hoje mesmo. Eu estou fazendo uma dieta restritiva, super assim, tirando um monte de alimentos, porque eu estou com algumas alergias alimentares, e a alergia de histamina é uma gama de alimentos. E eu estava fazendo de tudo, dando o meu melhor e fazendo de tudo. Hoje eu acordei com herpes zoster. Então, para mim, eu fiquei me martirizando a manhã inteira até eu conseguir absorver e admitir que ainda não consegui estabelecer a minha saúde intestinal, ainda não consegui estabelecer o meu sistema imune para que eu não tenha isso. Eu primeiro, para eu lidar com as perdas, eu tenho que admitir, Thalita, você perdeu. E é muito difícil encarar isso, muito difícil. Se alguém se identifica com essa parte, porque você é orgulhosa, me deixa saber nos comentários. Ó, isso é um ponto muito importante, tá, Ali? Porque olha só, você sabe que quando esse primeiro passo acontece, você tem um avanço enorme, enorme para ter as outras conquistas. Mas esse primeiro passo realmente ele é mais difícil. Por quê? Porque é onde mora muitas interrogações. Como, por exemplo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu sou boa o suficiente? Isso acontece muito quando eu vou atender, por exemplo, quando eu faço terapia de casais. Por quê? O erro do outro me afeta tanto, mas tanto, que eu começo a me questionar e ter um monte de interrogação, dizendo, será que eu sou um bom marido? Será que eu sou uma boa esposa mesmo? Será que eu sou esse monstro? Será que eu... Isso acontece na profissão, gente. Às vezes, por você não alcançar a meta, não conseguir atingir a nota, não atingir o que você precisa, é óbvio que as interrogações vão acontecer. Será que eu estou na profissão certa? Será que eu estou no casamento certo? Será que eu estou... Então, observa que o primeiro passo de admitir que eu perdi não pode ser o caminho da frustração. Tem que ser o caminho da reconstrução. E agora, Porque o que eu faço? Qual é o próximo passo? E agora o que eu faço? Porque se eu pegar o caminho de dizer assim, não, tá ok, perdi, vamos lá. Eu pego o caminho da frustração, eu vou só colecionar a frustração. Por quê? Perdi mais uma vez, eu sou uma ameba, eu não sirvo para nada, tá? Eu sou todo estragado. Caminho da frustração. Caminho da restauração, de reconstruir isso de novo errei, perdi, vou fazer do jeito certo. E o jeito certo qual é? Honestidade. Honestidade comigo. Por quê, Thalita? Eu moro dentro de mim. Eu moro aqui. Eu atendi uma artista esses dias que ela falou assim, nossa, eu vou cantar, eu vou fazer... E é interessante que os músicos, as outras pessoas ficam reclamando da tonalidade da música, né? Eu falei assim, mas vem cá, todo mundo tem o seu instrumento. Quem canta, qual é o instrumento do cantor? Ele mesmo, é a voz dele. Então, eu sou o meu instrumento. O meu instrumento sou eu. Se você não cuidar do seu instrumento, quem é que vai cuidar? É mais ou menos isso. Na terapia, você mora aí dentro. Você sabe das suas dores. E não é melindre. Não é coitadismo, não é vitimismo. Tá doendo de verdade. Porque a dor alheia, ela é iminente a um distanciamento para quem está ouvindo. Mas para quem está dentro, às vezes não consegue expressar. Eu costumo dizer que quem está dentro não consegue, às vezes, falar. E quem está fora, às vezes, não consegue entender. Por isso que é a importância de um profissional. Então, o próximo passo, o primeiro é o que você falou, a identificação. Cara, eu tenho que admitir. Quer aprender a lidar com as perdas? Aprenda a admitir. Então, peraí. Eu acho que é um bom passo. Um ponto onde essa live fez sentido.
que é como lidar com as perdas. Não existe a fórmula mágica, porque cada fórmula é individual, mas a gente tem chaves para lidar. Então, seria autoconhecimento para saber se você, quais são os seus perfis, admitir a perda, não caminhar para a frustração e sim para a solução, para frente que se anda. Você tinha falado outra coisa, esqueci agora. Você tinha falado outra agora mesmo. Eu também não sei. Eu tô falando aqui, eu tô super orgânico também. Esqueci, mas você falou outra coisa aí sobre como lidar com as perdas. Então, tem as chavezinhas de como você não se lidar com as perdas. E pelo que eu tô vendo, a positividade é o caminho para se seguir, né? Você Sempre também. não se martirizar. Você tava falando da pessoa que começa a se martirizar. Porque a culpa e frustração é um elemento em que você vira o seu maior inimigo. Você é o maior inimigo de você. Tá todo mundo dizendo assim, Thalita, tá ótimo, isso que você fez tá perfeito. Mas você não consegue ver isso. Não tá perfeito, não tá bom, não tá do jeito que eu gosto. Então, a autocrítica, ela é importante, mas ela não pode se sobrepor a um perfeccionismo tão alto que eu vou ser anulado do processo. Anular você do processo, você vai sempre ficar à margem do vitimismo e da culpa e frustração de colecionamento. Aquela coisa, eu não posso errar, né? Exato. Ai, não posso errar. Não, você pode errar sim. Agora, o legal é aprender com esses erros, porque os erros são eminentes, ninguém é perfeito. Eu costumo dizer que ninguém é perfeito de perto. Não adianta. Às vezes a gente tem umas figuras públicas que você fala assim, nossa, essa pessoa é perfeita. Nossa, se eu tivesse um marido desse, ia ser perfeito. Se eu tivesse uma esposa dessa, ia ser... Gente, ninguém é perfeito de perto. Ninguém é. Todos nós estamos sempre suscetíveis a erros. Agora, como é que a gente desenvolve um adulto saudável? Amadurecendo por esse caminho que você falou. A gente precisa ter o reconhecimento, a gente precisa dar o passo de eu preciso cuidar de mim porque eu moro aqui dentro, eu moro em mim, então tá doendo mesmo, não é melindre, e eu vou tratar isso. E você começa a tratar em ouvir mais. Ouvir bons profissionais, ouvir esse autoconhecimento vai sempre te levar a uma autoconfiança. O que a gente também precisa observar por conta do grau de sabotagem, né? Porque as pessoas se sabotam tanto, Thalita. Eu fico impressionado. Eu, assim, todo dia eu atendo muitas pessoas e eu vejo a quantidade de pessoas que se sabotam. É tão triste, assim, com recursos tão incríveis, com possibilidades tão maravilhosas para desenvolver tantas coisas. Mas tem autossabotagem, por quê? Não tá bom, não vou fazer. Nossa, é difícil. Então, lidar com as perdas é um caminho de honestidade que a gente precisa cuidar dentro de nós, começando por nós. Não tem jeito. Não tem como a gente ter fora de nós uma chave em que, olha, aqui eu consigo. Pode sim ajudar, que são dois elementos que eu sempre falo que é os hábitos e o ambiente. Hábitos mais saudáveis vai te dar resultados mais saudáveis. Ambientes mais saudáveis, menos tóxicos, vai te dar mais qualidade de vida, de bem-estar. Eu quero estar nesse ambiente. Ou ao contrário, eu não quero. De pessoas que te ajudem a ganhar, já que você está perdendo, né? Exato, exatamente. Você sabe que quando a gente escuta essas palestras motivacionais de empresários e tal, e você encontra, assim, aqueles grandes, os bem-sucedidos lá, que são chamados de tubarões e tal, os caras falam, ó, você quer ficar bom, você tem que nadar com tubarões. Você quer ser uma águia, você tem que voar com águia. Legal, eu acho isso bastante motivacional, ouvir esse tipo de coisa.
Mas observa que se eu for um peixinho, não vai resolver nada eu nadar com tubarões, eu vou ser engolido por eles. Se eu for uma andorinha, não adianta nada voar com um gavião. Não faz sentido. Eu tenho que voar com os meus pares. Eu tenho que estar num ambiente onde eu funciono bem. Ah, Eli, então existem ambientes certos? Claro que existe. Claro que existe. Pode ver. Quantas pessoas aqui que estão aqui, ó, já estiveram em ambientes que quando chegam lá e falam, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Pertenço, né? Eu não pertenço a isso aqui, não era para eu estar aqui. O que é isso? É os seus traços de caráter colocando diante de você que as suas dores existenciais não quer estar lá, não quer ficar nesse ambiente, sai daí. Vai para o ambiente onde os seus recursos vão estar mais evidentes para que você possa lidar com as perdas. Imagina só, voltando lá aquele assunto de que a gente perdeu a avó, ou perdeu alguém muito querido e tal. Faria algum sentido se toda semana eu ficasse visitando a minha avó no cemitério para levar flores? Por que eu não dei flores quando ela estava viva? Não faz sentido. Eu até arrisco dizer aqui, ser mais radical, entrando um pouquinho na questão da crença, cada um tem a sua, mas eu sou uma pessoa de fé. E eu costumo dizer que o ser humano, ele é um ser indivisível. Corpo e alma é uma coisa só. Quando você separa isso, você tem o quê? Você tem uma alma sem corpo. Uma alma sem corpo é um fantasma, é um Gasparzinho. E eu não acredito em fantasma e Gasparzinho. Um corpo sem alma é um defunto. E eu não adoro defunto, eu não preciso ficar visitando defunto. Então, nós somos seres indivisíveis em que nós precisamos entender o ambiente onde esse ser indivisível precisa estar. Então, a comunhão dos santos, estar entre pessoas, faz total sentido, porque não vou pertencer a muitos ambientes, mas eu vou adorar estar em outros ambientes. Aqui nos Estados Unidos, estando no exterior, sendo uma estrangeira, eu posso garantir que o que você está falando é verdade. É muito difícil. Eu sinto completamente quando o ambiente não é para mim. Dá um exemplo aí para todo mundo. Às vezes, pelo olhar, pelo jeito da pessoa falar, com um certo preconceito, eu já acho que ali não me cabe. E eu sou grande para não ficar, para ficar apertada, sabe? Maravilhoso. Eu consigo ver esse tipo de coisa. Maravilhoso. E não tenho mais tempo para perder tempo. Né? Olha aí, gente, anota essa frase, hein? Não temos mais tempo de perder tempo. Você sabe, Thalita, quem não sabe quanto tempo tem, muito pouco tempo tem, não é? É verdade. Então, a gente precisa ter essa consciência de que ambientes faz sentido. Ó, eu não estou anotando, tá? Mas isso aí que você falou é um passo que pode ajudar a lidar com as perdas. Ambientes. Se respeitar, tá num ambiente onde ninguém te põe para baixo, onde ninguém te coloca. As minhas seguidoras sabem que eu tive um relacionamento abusivo, né? E nesse relacionamento abusivo, de vez em quando eu não era... Nossa, eu não podia errar. Gente, e aí aquela pessoa... Você já ficava culpada de ter errado. E aquela pessoa, ela tacava na sua cara, tacava na sua cara, tacava na sua cara. E aí você não consegue sair daquela... É uma perda de si mesmo, uma culpa, uma coisa... E você não consegue, sabe... Horrível. Então, hoje eu tenho, graças a Deus, um marido maravilhoso. Quando a minha avó faleceu e ele notou que eu precisava de um tempo para mim, foi viajar com as crianças, saiu, ele me ligava para saber como é que eu tava, mandava comida para que eu não me preocupasse. Então, são pessoas que, tipo assim, sabe que você tá. Às vezes você divide, você precisa de ajuda. Foi uma coisa que eu tive que fazer terapia para descobrir que eu precisava de ajuda. E para poder lidar com as minhas perdas. Porque se você não lida, você vai deixando aquilo mal resolvido dentro de você, o seu corpo também começa a ficar doente. É o que
Aliás, vou até fazer uma propaganda aqui. Depois dessa live, você pode ir para a live da doutora Fernanda, que ela vai falar sobre isso, Ah, sobre qual o legal, impacto dessas frequências legal. conturbadas causam no nosso corpo e as frequências que são mais elevadas podem nos curar. Então, nós somos seres elétricos, temos componentes metálicos, né, minerais na nossa composição. Se a Energia, gente tocar na tomada sim. agora, pega um choque. Então, a gente consegue passar essa energia boa e ruim para as pessoas. Maravilha. Então, se ajudar no período de cura, no período das perdas, seja ela qual for, é muito importante. O Eli, esse profissional maravilhoso, graças a Deus, entrou na minha vida, tem revolucionado, eu não canso de falar, gente, toda hora eu venho, falo, relato alguma coisa. Então, se você tem perdas da infância, que está refletindo na sua vida adulta, com seus filhos, com a sua vida está empancada porque você não consegue. Meu Deus, meus pais morreram num acidente de carro, eu não consigo dirigir, não consigo entrar no carro, tenho fobia, tenho coisa. Porque aquela perda você não soube tratar. Ou então você tem medo de arriscar, de comprar, financiar alguma coisa, porque uma vez você se atrapalhou nas contas, perdeu o seu imóvel. Então tem diversos. Nossa, Diversos. uma gama muito grande Muito grande, muito grande, muito grande. de Você perda. sabe que tem pessoas assim que perde um querido da família, marido, esposa e tal, e ele faz, ou a pessoa faz uma associação da cor. Por exemplo, você falou aí de acidente de carro, vai, um exemplo bem. Aí ele vai associar o acidente de carro com a cor do carro, por exemplo. Aí aquela cor vira um bloqueio, porque ela não gosta de ver mais a cor do carro, ela não quer. Toda vez que ela vê esse tipo de carro, a cor daquele carro traz à memória coisas muito ruins e tal. E por quê? Porque pega sempre o caminho da dor. E aí é importante você trabalhar na terapia esse tipo de situação, trazer mesmo, colocar a vulnerabilidade, dizendo assim, olha, eu não suporto essa cor por causa disso, disso, disso. Eu não suporto isso, isso me traz dores, me traz lembranças. Cara dela. Não, eu tinha uma casa toda branca, né? Então não sei se ele tá falando isso. Ah, não, ai, tá vendo? Eu vou falando aqui. Corto o meu pescoço, mas não digo quem é. Eu não quero saber dessa cor e tal. Tá vendo? Não, A gente tem, eu a tô, gente é tão incrível, traz. eu falei pra ela, tô manejando a minha ansiedade, manejando diversas coisas, começando a tolerar o verde das plantas, um preto aqui e ali, sabe? Porque realmente a associação do estou em segurança. Associação é exatamente. Aí a gente quer encontrar, Thalita, um ambiente, um lugar onde essa associação fique longe de mim. E é uma besteira, por quê? Gente, se você pegar a rosa, ela tem as cores maravilhosas. Então você fala assim, não, eu não gosto dessa cor. É uma bobagem, porque você está associando uma perda, algo que você passou que é ruim, para o que você gostaria de estar vivendo agora, que é maravilhoso. Então, é um avanço. Maravilhoso isso aqui também que você falou, essa associação que funciona bem, funciona muito. E as pessoas às vezes não se dão conta, porque elas acham que é normal. Não, eu não quero mais isso aqui, eu não gosto mais dessa cor, então tá definido, tá pronto. Isso tá te trazendo dores no estômago, dor na cabeça, dor nas costas, problema de saúde. Então não pode deixar as dores mal resolvidas. Procure um profissional. Estamos aqui, o Eli está à disposição ali. Quantas vagas tem aberta aí, Eli? À disposição sempre, sempre. A gente dá um jeito. Eu tenho uma filhinha de espera, mas eu quero dar assim super atenção a vocês que estão participando dessa live. Vocês que estão participando aqui, que são seguidores da Thalita, mande uma mensagem no direct. A minha equipe vai responder e eu vou fazer questão de dar um belo desconto, 25%, no atendimento de quem segue a Thalita, de quem conhece o trabalho dela aqui. E a gente faz um encaixe na agenda o mais rápido possível.
Agora, eu queria lembrar também, Thalita, que às vezes as pessoas perguntam qual que é, assim, a maior reclamação que eu escuto, né, sobre perdas. Não existe, foi o que você falou, não existe algo fechado. É uma gama muito grande de perdas. Tem gente que tem medo de perder o emprego, outros têm medo de perder o casamento, perder o marido, perder a esposa, perder a casa, perder o carro, perder o gato, perder o cachorro, perder o objeto. Então, precisa entender por que está existindo a associação. E a gente vai fazendo esse caminho de personagem, traços de caráter, ambiente, hábitos, e a gente vai construindo um cenário mais leve para dias melhores, né? O autoconhecimento traz isso para a gente. Dias mais tranquilos, mais leves. Eu aprendi na universidade com um professor que era muito querido, muito querido. E ele dizia que o homem honesto, a pessoa honesta, ela é a pessoa que se responsabiliza. Então, gente moralmente responsável é gente moralmente que decide. Então, tenha coragem para decidir fazer terapia, como você também tem coragem para tomar tantas outras decisões erradas, sabendo que é errado, só para pagar para ver. Então, gente moralmente responsável é aquela que decide. Eu moro aqui. Nós moramos dentro de nós, então não é melindre. Dói mesmo, as dores elas existem, são verdadeiras, causam muitos outros problemas neurais, físicas, psíquicas e que precisam ser tratadas. Então, vai ser uma honra receber, tá? Só não deixa de falar que é seguidor da Thalita. Reforçar isso, tá, gente? Vocês falem que chegaram através de mim. Legal demais. Ó, vai ficar um conteúdo maravilhoso isso aqui, hein? Falando nisso, será que elas gostaram? Me deixem saber se vocês gostaram, se ajudaram você de alguma forma, porque a gente pode trazer outros tópicos aqui, sei lá, fazer uma live por mês pra gente trazer algum tópico aqui para ajudar vocês o máximo que a gente puder. Então a gente deu algumas chaves, claro, tratamento individual, mas na nossa conversa aqui a gente descobre algumas chaves do que pode te ajudar no caminho de libertação de tanta dor nas perdas, de não saber lidar quando você perde, dessa dificuldade enorme, para melhorar o seu estilo de vida, a sua saúde mental, a sua autoconfiança e autoconhecimento. É maravilhoso, legal. As pessoas que tiver coragem aí colocar, pode identificar. Você sabe que nos estudos de casos, a gente treina muito a escuta, né? O psicanalista, o psicólogo, o profissional terapêutico, ele treina bastante a escuta para identificar onde é que está morando as dores, os traumas, enfim. Então, às vezes, ouvir outras pessoas com outros problemas ajuda bastante. Então, quem tiver coragem aqui, quiser colocar... Mas eu quero adicionar uma coisa. Porque existe muito preconceito sobre terapia. Eu tinha esse preconceito. Eu achava que ir pro terapeuta era só você ficar falando, desabafando, falando. Exato. Saía, você só desabafou. Nada foi feito. Com ele é diferente. Ele tem uma dinâmica que existe exercícios para você fazer durante a semana, durante o mês. Ele te dá desafios para você se autodesafiar e depois você, na próxima consulta, você vai falar, eu fiz isso e aquilo. Então, é uma coisa que você não vai ficar sentada, monótona, só falando dos seus problemas. Vai te trazer ferramentas, foi isso que eu te amo, sério. Que trouxe ferramentas que eu não achava que nada estava funcionando. Tem gente que vai em determinadas terapias e parece que não funciona, nada anda pra frente. Eu gostei do seu método, porque é individual, porque foi exatamente para mim, desenvolvido para mim e para minha história, para o que eu estou sentindo, e com as dinâmicas, com o que é necessário fazer, os desafios que você coloca para fazer. Eu achei que, assim, me trouxe autonomia, até mesmo para pesquisar. Esse é o meu problema, eu tive uma figura de autoridade narcisista,
deixa eu procurar mais sobre esse tópico. Deixa eu ver um podcast aqui enquanto eu corro, enquanto eu faço uma comida. Então, as ferramentas me deixou, assim, uma mente muito aberta e trouxe solução para minha vida. Hoje eu não tenho mais a amarra que eu tinha quando eu comecei o tratamento. É por isso que eu toco na tecla, é por isso que eu indico, e é por isso que eu faço live, que eu incentivo, que eu amo você, Eli. Muito obrigada pela diferença que você Ah, faz. Thali. Você é. Obrigado. Eu fico muito feliz e o mérito é todo seu. Mesmo. Eu transfiro o mérito para o meu paciente, para as pessoas. Por quê? Porque é o que você falou, tem lição de casa para fazer. Eu tenho esse método de trabalho porque o método convencional, que passa pela escuta, parece que as pessoas elas ficam com essa sensação, né? Poxa, eu fui lá, eu falei, aí deu o horário, ele mandou embora e mandou eu voltar semana que vem, mas não me falou nada. Não, eu não faço isso. Na primeira consulta, eu já vou te dar muita informação. Depois a gente vai marcar de novo. Eu já vou listar como se fosse mesmo uma nutricionista, um neuro, falando, ó, vai lá e faz isso aqui. E a gente vai acompanhando. Então, vai funcionar, exatamente. Você tem que fazer. Porque se você não experimentar, é o que eu falo, treino é treino, jogo é jogo. Se você não jogar, a vida ela é dinâmica, ela acontece ali. Naquela hora, você precisa falar um não. Ou você precisa pedir ajuda. É ali, é naquele momento. Então, você precisa experimentar. Então, eu sempre passo as ações e vou acompanhando. Rapidinho, as pessoas viram a chave. É bom ficar registrado aqui que a Thalita virou a chave rapidinho. Ela, nas sessões, assim, muito pouquinho, ela já abriu os olhos e falou, nossa, era isso? Como? É tão óbvio, tirou dos olhos assim. Por quê? Porque ela fez a lição de casa. Então, é importante as ações serem cumpridas. Então, é um trabalho, porque as pessoas, Thalita, elas querem um comprimido, sabe? Elas querem a mágica. Me fala aí, me dá um comprimido aí, me dá a receita. Não é assim. Não é assim, você sabe disso. Você já passou por essa experiência e sabe quanto é um processo. Agora, o processo pode ser rápido, pode ser lento, pode ser duradouro. Depende da coragem que você tem de se autoconfrontar. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pessoa dizendo como fazer quando temos dificuldades para pedir ajuda. Aí, ó. Pedir ajuda é um exercício também. É um exercício, porque é a mesma coisa de falar não. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Você que e tem pessoas que vocês estão nessa live, depois vocês me mandam títulos. O que a gente pode falar na próxima live? Gostei, exatamente. Essa daí temos para a próxima live, porque, gente, é maravilhoso isso. Ó. Obrigado às pessoas que estão mandando mensagem. Então, assim, dificuldade em pedir ajuda é predominância, às vezes, de algum traço de caráter. Precisa ser identificado. Geralmente, os traços mais frios ou misturado com esquizoide, masoquista, com um pouquinho de traço de caráter rígido, são os mais difíceis de pedir ajuda. Eu dou conta, porque eu sou mulher guerreira. Mulher guerreira, gente, temos de monte, as personalidades que mais tem. Só que o grande mal da mulher guerreira é que ela cansa. E ela cansa por quê? Porque ela tem dificuldade em pedir ajuda. E ela não entendeu que ela pode sim pedir ajuda. Então, vamos identificar primeiro qual é o traço e fazer o exercício de pedir ajuda. Por quê? Não deixa de ser um exercício que nem dizer não. Para algumas pessoas, eu falo não rapidinho. Para outras é a morte dizer, não, eu não consigo. O que a minha mãe vai dizer? O que meu pai vai falar? O que minha mulher vai dizer? Se eu falar não para ele, se eu falar não para ela, ela sofre já antecipada de pensar em falar não. Então é a mesma coisa. Então pedir ajuda também passa por um exercício. Exatamente. Acredito que seja isso, né, Eli? Amei. Amei também. Então é isso, gente. A gente pode encerrar, Eli? Podemos. Eu quero agradecer. Obrigado, Thalita. Muito obrigado a todos que estiveram aqui.
Se você ficou com alguma dúvida depois, a live vai ficar salva. A Thalita vai deixar salva aí. Vai ficar também salva no meu perfil. Se você tiver interesse em fazer terapia ou conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, a Thalita está sempre falando, porque ela é uma pessoa que faz terapia também. Então é só me chamar no direct. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas tem o pessoal da equipe que pode responder. E eu quero agradecer você, Thalita. Muito obrigado por esse espaço. Ó, estou amando fazer. Eu não sou muito bom, assim, com live ao vivo, não. Por isso que você viu. Foi meio aqui. Foi orgânico. Falando. Agora sim, sem muito. Tá gravado aí. Quem quiser ver, quer anotar, vai lá, volta depois para assistir. Mas isso é o legal, porque foi o que eu falei no início. Eu acho uma agressão à nossa inteligência, a gente achar que tem um quadradinho, uma fórmula mágica, dizendo faça isso e vai resolver todos os seus problemas. E não é verdade. Obrigado, Thalita. Obrigado, Rê. Obrigado, Carla. Que incrível, foi super legal, muita coisa boa. Vou mudar de... Olha que legal. Ó. O Jair falou, sua simpatia cura. Joia. Muito legal. Gente, legal, essa live foi feita com muito carinho para vocês. Vocês sabem que eu estou assim, sempre grata por vocês na minha vida. Sempre tenho praticamente amigas aqui que eu conquistei, que a gente sempre está falando, desabafando. Eu sou uma storyteller, né? Conta a história da minha vida na internet, sempre com os causos. E vocês vão acompanhando. E se eu puder ajudar alguém, se eu puder ajudar uma pessoa, para mim já está válido. Bastante válido. Então, eu agradeço a presença de todas vocês aqui, de todos vocês aqui nessa live, que possa ter ajudado algum de vocês.